Olá, queridos estudantes! Estamos aqui de volta após o intervalinho. Deram a jantadinha aí, hein? Para restaurar as forças, pois vamos que vamos. E hoje, na nossa aula de redação, nosso componente curricular, a gente vai trabalhar aí, gente, artigo de opinião. Olhe que nós já trabalhamos muitos gêneros argumentativos aqui, beleza? E esse é um gênero que ajuda demais a formação de opinião, tá? Nós vamos aprender aí quais são as temáticas do artigo de opinião. Inclusive, eu já adianto que são muitas, né? São temáticas que envolvem assuntos de grande interesse, principalmente em áreas como política, sociedade, economia, costumes, né? Ética, cidadania. Então, por aí vocês já tiram que, embora seja um gênero diferente, com propósitos diferentes, elementos quase diferentes, muito próximo da dissertação escolar, esse gênero ajuda a gente a desenvolver o chamado repertório sociocultural produtivo. Então, vamos nós aqui, hoje, na nossa aula de leitura e produção textual, falar sobre artigo de opinião, tá bom, galera? Vamos lá, gente linda! Primeiramente, porque que é importante opinar, né? A gente vai entender isso aí. Evidentemente que esse não é o único gênero de caráter opinativo. Entenda que na dissertação escolar, você também, querido estudante, opina, tá? Você diz a que veio, coloca o seu ponto de vista, mas em geral de uma maneira um pouco mais diferenciada, se comparado ao artigo de opinião, tá? O editorial, você também opina. Vamos aqui, ao longo das nossas aulas, ainda neste mês de setembro, estudar também os editoriais, gente. Pois vamos lá, olha aí, ó. A gente vai analisar o artigo, seus contextos de circulação, elementos composicionais, estrutura e função sociocomunicativa. Existem vários artigos. O artigo científico, por exemplo, é um gênero que é resultado de uma investigação, de um estudo, de uma análise, de experimentação. Aí você já tem uma outra tipologia que é a expositiva. Mas, nesse tipo de artigo que nós vamos estudar hoje, a predominância mesmo tipológica é argumentativa. O nome já é bem sugestivo, né? Artigo de opinião, portanto, é um gênero em que o emissor vai relatar e expor a sua opinião a respeito de um fato. Então, ele apresenta discussões, pontos de vista, argumenta para defender aquilo que ele pensa, tá? Vamos analisar isso aí. E vamos, evidentemente, observar que os artigos de opinião, gente, eles são acompanhados de títulos. E o título, nesse contexto, é muito importante, porque a gente sabe que o título é uma forma de antecipar a leitura. Isso provoca uma motivação no leitor, né? Ou o contrário, a desmotivação. Daí a importância de a gente pensar em títulos chamativos que realmente atendam a esse propósito. No artigo de opinião, viu, povo lindo? Pois vamos embora. Você gosta de dar opinião? Gosta, né? Então, olha aí a minha gifzinha. GIF. É um graphic. É um GIF, né? Bom, é importante dar opiniões, né? Evidentemente que opinar é uma forma de posicionar-se no meio social. E claro que a Base Nacional Comum Curricular, ela vem desenvolvendo esses conhecimentos desde a educação infantil, dos miudinhos, para fazer com que todo ser humano entenda que é importante se posicionar, desde que esse posicionamento não fira o direito do outro, não atente contra a ética do outro, não discrimine. As opiniões são muito relevantes. E no Estado democrático de direito, que é o em que nós estamos vivendo, espera-se, né? Evidentemente que opinar é importante. Mas mais importante do que expor opiniões é aprender a respeitar a opinião alheia. E isso nesse contexto, principalmente da sociedade atual, é muito importante, gente. Entender que as pessoas não precisam ter as mesmas opiniões, isso é até muito e muito saudável mesmo. Mas mais saudável ainda é você entender que ninguém precisa concordar com a sua e vice-versa. Mas você tem de respeitar. E os outros também têm essa obrigação em relação a você. Então, obviamente que neste mês em que a gente traz aqui para discutir e interagir com as diversas áreas do conhecimento, duas temáticas importantíssimas. Nós trazemos aí as temáticas das conquistas, né, das pessoas surdas até então, e o canal, evidentemente, né, como um centro educativo,
o sistema que se volta para a educação inclusiva, traz aqui conosco professores maravilhosos que sempre nos acompanham aqui nos estúdios, exatamente para que as pessoas surdas tenham cada vez mais seus direitos garantidos. Então, falamos das conquistas desse público, assim também como é uma temática relevante, a acessibilidade, né, para todos aqueles que possam, né, precisar se movimentar, e todo mundo precisa. A Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, garante o direito de ir e vir. Então, as pessoas, por exemplo, que têm dificuldades motoras, cadeirantes, pessoas que precisam usar apoios para andar, têm que ter a condição para isso, né? Os cegos que precisam de sinalizações, barras, né, para que eles possam aí conseguir se movimentar como todo ser humano tem o direito, tá bom? Então, eu trouxe para a gente abrir a nossa aula aqui um artigo de opinião, tá? Relevantíssimo, que fala aí sobre acessibilidade. Olha aí, meu povo. Então, o direito ao surdo de assistir à aula é uma forma de ter acesso à educação. Importantíssimo, porque os dados mostram que, com relação à acessibilidade, eu digo mesmo mobilização, nós ainda estamos muito aquém daquilo que é o ideal, né? Se você observar as ruas, as paradas de ônibus, as calçadas, ainda não permitem isso e andam longe de. Por isso, é uma forma de você, através da sua opinião, do seu ponto de vista, do seu poder de argumentação, cobrar isso das autoridades. Afinal, esse direito é seu, garantido por lei, né? Então, veja aí, ó, Fabiana e Vanessa, acessibilidade, assunto que não deve ser esquecido, tá? Fabiana Diniz Arraes, acadêmica do curso de administração da UFMS de Três Lagoas, e Vanessa Cristina Casotti Ferreira de Palma, docente do curso de Direito da mesma Universidade Federal e doutoranda na área de educação. Vamos ver o que essas autoras trouxeram nesse artigo de opinião, tá, gente? De acordo com a Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a acessibilidade é um atributo essencial que garante a melhoria de qualidade de vida das pessoas com mobilidade reduzida ou necessidades específicas. Então, evidentemente que a gente inclui aí, nesse caso, o acesso à educação e o acesso também de deslocamento, que eu me refiro, das pessoas que precisam, né? O acesso das pessoas com deficiência é um tema pouco difundido, porém, de grande relevância, pois o nosso país possui um grande número de pessoas com mobilidade reduzida ou com algum tipo de deficiência. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no censo aí de 2010, no Brasil, 6,2% da população tem algum tipo de deficiência, por isso é indispensável que a gestão governamental proponha programas permitindo que essas pessoas possam ter independência, plena participação social e uma vida com condições irrestritas de acesso e igualdade. Olha que bacana as autoras do artigo de opinião. As autoras a gente também pode chamar de articulistas, tá? É quem escreve um artigo, ou então quem articula, mobiliza argumentos para sustentar um ponto de vista, uma tese. Então, a gente vê que claramente, por meio de uma linguagem direta, objetiva, que tende a respeitar o registro formal da língua portuguesa, as autoras expõem sua clara opinião sobre o direito à acessibilidade. A gente percebe que logo no primeiro parágrafo, né, elas apresentam aqui um órgão responsável por garantir esses direitos, né, da pessoa com deficiência, secretaria, e vai dizendo que é um atributo essencial, ou seja, é um direito fundamental para que essas pessoas tenham qualidade de vida. Então, elas já introduzem isso, tá, no artigo de opinião, colocando e expondo o assunto que vai ser desenvolvido ao longo dos parágrafos desse texto, tá? Daqui a pouco elas apresentam como estratégia argumentativa, veja, dados concretos da realidade, ou seja, elas fundamentam, tá, esse posicionamento de que as pessoas que precisam disso não têm esse direito plenamente garantido, e isso está fundamentado em um órgão que tem credibilidade perante a sociedade, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um órgão responsável por pesquisas bastante importantes em diversas áreas da sociedade que nos mostram a situação do país, né? Pois é. Olha aí. A acessibilidade deve ser respeitada por todos para que ocorra a verdadeira cidadania. Podemos citar inúmeros exemplos de desrespeito ou descumprimento à legislação de proteção a pessoas com deficiências. Observamos em nosso cotidiano
pessoas estacionarem nas vagas reservadas aos deficientes, além de existirem muitas calçadas que ainda não estão rebaixadas, ou seja, aquela calçadinha que está lá, ó, na régua, sabe? Plana, para que a pessoa possa ali transitar com a sua bengala, para que a pessoa com deficiência visual possa lá usar a sua bengalinha, ou aquele que tem problema, né, motor, consiga fazer isso. Então, elas não estão rebaixadas e a ausência de sinalização adequada nos espaços públicos e privados, olha aí. Então, as autoras, elas apresentam um dado que ninguém pode negar, é inconteste, porque se a gente sai por aí, a gente vai observar que as vias de fato não estão ainda plenamente adequadas para permitir que essas pessoas transitem com tranquilidade. E isso provoca evidentes perturbações, né? A pessoa fica lá arrasada, chateada e estressada, porque ela precisa se locomover, como todo ser humano, mas não consegue. Não plenamente, né? E às vezes nem consegue. Convém ainda destacar que muitas escolas devem estar preparadas para o acesso das crianças com necessidades especiais, olha aí, ó, para que ocorra uma verdadeira inclusão. E isso, gente, não inclui só, já sou eu que estou falando, isso não inclui só as crianças, tá? Com necessidades especiais, por exemplo, de mobilidade, de movimentação. Não, isso inclui as crianças que também são surdas, incluir, permitir que essas crianças tenham acesso à escola e tenham direito a intérpretes de Libras, professores de Libras, a língua brasileira de sinais, é permitir que elas possam também ter garantido o direito à educação constitucional, repito. Não é diferente, continuando a leitura do texto, ó, com relação ao ambiente de trabalho, em que as pessoas com necessidades específicas têm grande dificuldade para desempenhar suas funções em razão das barreiras causadas pela falta de acessibilidade, né? Então, claro, o artigo de opinião ele se volta mais para o problema da mobilidade dessas pessoas, o acesso mesmo a vias que permitam que elas transitem tranquilamente. A gente sabe que isso é difícil nas paradas de ônibus, é difícil nas ruas, é difícil nos prédios, no trabalho, na escola, na vida em geral. Mas também é verdade que a acessibilidade envolve a temática das pessoas surdas, que conquistaram muito, graças a Deus, ainda tem muito a conquistar e vão, não é? Porque Deus é bom e Ele quer ir as pessoas de bem também. Veja aí os dois parágrafos finais do texto. De acordo com a legislação brasileira, o município deve fiscalizar o cumprimento da Lei de Acessibilidade, a Lei 12.587, 3 de janeiro de 2012, que, em seu artigo 3º, prevê o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte de serviços e de infraestruturas que garantem os deslocamentos de pessoas e cargas no território do município. Assim, a acessibilidade deveria ser considerada um assunto de extrema importância, além de ser fielmente cumprida. Olha aí, meu povo lindo. Quando as autoras colocam, além de ser fielmente cumprida, elas ativam uma ideia, ativam um raciocínio que não pode ser negado. Se elas dizem que precisa ser, é porque ainda não é fielmente cumprida. Ou seja, com isso elas atestam que essa questão é realmente um problema social que precisa de resolução. E está aí uma boa situação de discussão e busca de propostas de intervenção para resolver os problemas sociais, o gênero artigo de opinião. Olha aí que bacana. Já é um excelente passo para você que quer ampliar os seus argumentos, para você que não tem uma opinião formada sobre um determinado assunto, analisar um mesmo tema sob diferentes pontos de vista. Isso é muito bacana, isso vai ajudar você a se posicionar. E você mesmo que tem uma ideia e sabe argumentar, tem conhecimentos para isso suficientes, você pode ser um articulista. Você pode escrever o seu artigo de opinião, querido estudante. Mãos à obra, vamos lá. Como as autoras concluem? Ó, elas ativam a ideia da conclusão utilizando o recurso coesivo, portanto, que dá a ideia de fechamento, tá? De retomada da tese, retomada sucinta, evidentemente, né? E vão fechar aqui a ideia. Portanto, cabe ao poder público de cada cidade adequar os espaços públicos, assegurando total acesso às pessoas com deficiência, bem como se faz necessário
que cada cidadão cumpra a legislação. Ou seja, você vê que as autoras elas estão cientes de que não é papel só do governo, dos municípios, né, resolver o problema. É nosso papel também. Pessoas que se consideram cidadãs, que entendem seus direitos, entendem seus deveres e devem cobrar, devem denunciar, devem procurar a justiça para que o direito garantido constitucionalmente, legalmente, seja respeitado. A acessibilidade é uma luta que deve fazer parte do nosso dia a dia para que ocorra a verdadeira inclusão social. Olha aí que bacana, tá? Disponível em correiodoestado.com.br. Agora que eu vi que a data do texto aí, ela é um pouco premonitória, né? É do futuro, essa data aí. Ah, gente, era para colocar 2021, o acesso foi lá. Então, você veja que é um artigo que circulou, tá? Nesse ambiente digital, tá aqui o endereço, ó, digital, site, um jornal. E evidentemente que os meios de comunicação, jornais, sobre o qual a gente falou na última aula até, eles têm a sua coluna, a qual eles dão vários nomes, né? Coluna opinião, espaço da opinião, opinião. Cada jornal tem um nomezinho específico para apontar para os leitores que são interessados por esse gênero, onde eles devem, né, ir para achar os famosos artigos de opinião. Eu, por exemplo, gosto muito, que artigo de opinião é uma coisa que atualiza a gente. Se você é um leitor de jornal assíduo, você vai perceber que se a periodicidade do jornal for diária, normalmente é, todos os dias você vai ter lá um artigo de opinião, que afinal de contas, meu povo, que não falta nessa vida, é problema para a gente discutir, né? É questão relevante para a gente apresentar pontos de vista, e evidentemente que pontos de vista envolvem polêmica, né? Então essa palavra é muito importante no contexto do gênero artigo de opinião. Então, no geral, pela introdução, com a leitura do próprio gênero, a gente já observou que as autoras, evidentemente, têm a ideia de que a acessibilidade é um direito que deve ser respeitado. Elas argumentam nesse sentido. Para tanto, apresentam várias estratégias argumentativas, apresentação de dados concretos da realidade, o argumento de autoridade, na figura do BGE, apresenta a lei que fala sobre esse direito, outro argumento de autoridade, outra citação, repertório, trazem aí uma linguagem formal, uma linguagem que procura ser direta, objetiva, com predominância da função, neste caso, referencial da linguagem, né, informativa, mas com fundo de persuasão, evidentemente, né, mais convencimento. Bom, agora, partindo aí do geral para os detalhes. O que conceitua um artigo de opinião? O nome já é, como eu disse, intuitivo demais. É um texto, é um gênero em que o autor vai expor sua opinião. Mas não é uma opinião qualquer. Não é uma opinião sobre um tema que não seja relevante. Sempre os artigos de opinião procuram trabalhar assuntos contemporâneos, ou seja, os assuntos mais recentes, e sobre eles os autores vão apresentar pontos de vista fundamentados em argumentos. Por isso que eu já comecei para vocês afirmando que este gênero é certamente um dos argumentativos, tá? Então, é uma tipologia textual que visa intervir diretamente nas opiniões, ou seja, se eu exponho minha opinião para alguém e me dou o trabalho de defender os meus argumentos, de procurar sustentá-los, evidentemente é porque eu quero convencer o outro, né? Então, atua nas opiniões, nas atitudes ou comportamento das pessoas. Então, esse texto, por exemplo, que a gente acabou de ler, esse artigo de opinião, sobre acessibilidade, visa conscientizar as pessoas, em geral, a sociedade em geral, inclusive aqueles que têm poder e dever de fazer isso mais diretamente, o governo, a respeitar o direito à acessibilidade para garantir bem-estar, qualidade de vida para as pessoas que têm necessidade desse tipo de intervenção. Então, ó, é um dos muitos gêneros que se enquadram dentro das sequências argumentativas. Seu efeito é a persuasão ou convencimento. Principalmente aqui, gente, ó, o segundo, tá? Porque o artigo de opinião, ele normalmente tem uma linguagem mais objetiva. E o tipo de estratégia que ele usa para fomentar no outro uma mudança de comportamento é mais objetivo.
Veja que o artigo de opinião, ele não é muito apelativo, ou seja, ele não ataca muito os interlocutores por meio das emoções, dos sentimentos, como a gente percebe em outros gêneros argumentativos. Então, aqui tende a predominar, tá bom? O convencimento, beleza? A persuasão é que é mais apelativa, tá bom? Então, aqui a gente procura trabalhar com mais objetividade, os raciocínios lógicos, tá? As comparações, analogias, as explicações, que são estratégias que marcam aí o procedimento mais predominante de convencimento, tá, gente? Vamos lá. Quais características que a gente espera em sequências argumentativas? E é evidentemente que essas características também vão ser apresentadas aí no artigo de opinião. Me acompanhe, nenéns. Defende-se um ponto de vista sobre determinado assunto. Óbvio, artigo de opinião não existe se não houver defesa de um ponto de vista. A gente chama esse ponto de vista também, bebês, de tese. Tese ou ideia principal. Ou seja, todo o resto do texto do artigo de opinião, também como qualquer texto argumentativo, ele vai se basear nisso aqui, na tese, na contextualização, tá? Do recorte temático, na apresentação da tese, que é a ideia principal, ó, ideia central, olha aí. É isso que é a tese. Tá bom? Então, o artigo de opinião vai apresentá-la, de certo. O ponto de vista é fundamentado com argumentos, é verdade. Todo articulista vai expor sua opinião, mas não só, ele vai buscar sustentar essa opinião, tá? Com a fundamentação dela, apresentando o que eu falei para você. No caso, exemplos, argumentos de autoridade, comparações, alusões históricas, dispositivos legais são muito bem-vindos, tá bom? Oi, querida Ana Luísa da Costa, boa noite, meu bem, como é que você está? Seja muito bem-vinda aqui à nossa aula maravilhosa. Nosso componente curricular de produção textual. Você, querido aluno EJA 7, que está aí em plena preparação para fazer vestibulares, olha aí, um gênero muito bem-vindo, tá? Com o artigo de opinião, você aprende muito para fazer o gênero que é mais cobrado nos vestibulares, inclusive no Enem, que é a dissertação escolar, tá? Não é o mesmo gênero, entenda bem, mas já ajuda bastante, tá bom? Então, a fundamentação, ou seja, ocorre por meio de argumentos. Isso aqui é como ele vai sustentar a opinião, entende? Então, isso aqui é a sustentação da tese. Ou seja, se a minha opinião é essa, como é que eu vou defendê-la? Então, a gente anota que, para escrever um gênero argumentativo, gente, seja ele qual for, seja o artigo de opinião, o editorial, a dissertação escolar, um abaixo-assinado, tá? Um manifesto, uma carta argumentativa, seja ele qual for, você precisa ter bala na agulha, meu filho. Isso tem a ver com repertório, conhecimento de causa. Porque se você dá uma opinião que você não sabe como sustentar, você não vai convencer ninguém. Então, entenda que a sua opinião e a consequência dela, que é a sustentação, ela vem justamente porque a sua intenção é convencer o outro, fazer com que o outro mude de comportamento, fazer com que o outro que até então não aceita as suas ideias, passe a concordar com elas. Então, evidentemente que para isso é preciso ter muito conhecimento. Mais uma vez, a gente chama a atenção para a importância dos bons hábitos de leitura. Ler mesmo, conhecer, assistir a programas interessantes, programas que vão te atualizar sobre as principais temáticas que ocorrem aí no seu país e no mundo, tá? Uma outra característica é lembrar que ele é um texto em prosa, tá, gente? Ou seja, é um texto escrito em parágrafos e que vai apresentar aí uma estrutura basiquete. Introdução, a ideia principal, a gente também pode chamar de proposição, tá bom? Olha aí. Isso aqui é trivial, né? Proposição. O que a gente apresenta de fato nessa introdução? A gente faz uma contextualização do tema, do recorte temático também chamado a mesma coisa, tá? Em seguida, a gente apresenta a tese e começa a problematizar, entendeu? Você poderia começar assim com o tema da acessibilidade. Apesar
dos direitos constitucionais, dos direitos básicos constitucionais estarem previstos na Carta Magna, não, bota direito constitucional não, senão fica repetido assim. Apesar de direitos básicos estarem previstos na Carta Magna, olha aí, ó, o Brasil não respeita todos eles. E mais especificamente em relação ao direito aos surdos em terem educação como garantia de todo cidadão brasileiro, nem todas as instituições cumprem com essa prerrogativa legal. Então, assim, olha aí, você já vai contextualizando, utilizando a Constituição Federal, que é um documento base, garantidor de direitos, é uma Constituição belíssima, inclusive, ó, ela é analisada por vários países de outro mundo, né, elogiada. O problema é que muita coisa que está lá não sai do papel, né? Então é isso. Aqui basicamente você contextualiza o tema, apresenta a sua tese, tá? E um esboço daquilo que você vai utilizar para sustentar essa tese lá nos parágrafos de desenvolvimento. Porque esses parágrafos, inclusive a próxima parte, ó, eles vão conter os argumentos propriamente ditos. Então aqui você faz, tá? A fundamentação básica desses argumentos. Aí você vai lançar a mão daquelas estratégias argumentativas que eu tenho citado hoje para vocês. Exemplificação, alusão histórica, comparações e analogias, argumento de autoridade, argumento lógico de causa e consequência. Olha aí. Tudo isso marca um procedimento de convencimento, tá, gente? Aí, terminou de fundamentar, você vai chegar ao fechamento do texto. Essa conclusão vai retomar sucintamente e reforçar a sua tese e apresentar, neste caso, ao público-alvo, algum tipo de conclusão a que você chegou. Você pode terminar o artigo de opinião apresentando uma proposta de intervenção, ou seja, uma proposta para solucionar o problema. Você pode fazer uma pergunta retórica que vise ativar a reflexão nos interlocutores, enfim. Tem várias formas de concluir o texto, né? Não é nada muito engessado, não. Então, aqui a gente tem a retomada e confirmação da ideia principal, né? O reforço e o fechamento do texto. Olha aí, neném. Então, tem muitos textos que têm essa estrutura básica, né? De ser um texto em prosa e apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Deixa eu marcar aqui com nosso marca-textinho. Saudades do marca-texto. Não usei nenhuma vez hoje. Eu vou usar agora. Introdução, conclusão. Não. Desenvolvimento na ordem, né, gente? Direta e conclusão. Beleza? Show de bola. Bom, que tipo de linguagem a gente costuma esperar em um gênero argumentativo? Já que a gente está falando do artigo de opinião, normalmente, gente, essa linguagem é formal. Mas óbvio que tudo depende do contexto. Por quê? Imagine que alguém que vai fazer um artigo de opinião discutindo um tema que é bastante pertinente ao mundo dos jovens, da galera jovem, né? Então, é evidente que o autor, ele pode utilizar uma linguagem mais próxima desse jovem. Não é que essa linguagem vá, por exemplo, escrever palavras em desacordo com o padrão, nada disso não, vai deixar de colocar assim, isso não é isso. Mas você vai ver expressões mais cotidianas, a presença de gírias, de modismos linguísticos. Para que isso? Exatamente para provocar uma proximidade com o público-alvo. Então, toda regra tem sua exceção, né? Qual é a regra? Uma linguagem mais formal, uma linguagem mais objetiva, mais direta e que atenda às exigências das gramáticas normativas dos manuais, né, de português formal. Mas há as exceções, como eu falei para você, tá? Então, em geral, por isso que eu deixei aqui bem marcadinho, de acordo com a variedade padrão. O autor pode se colocar de modo pessoal, ou seja, o artigo de opinião, ele pode ser escrito em primeira pessoa, do singular ou do plural, assim como também, gente, ele pode ser escrito impessoalizado, em terceira pessoa. E aí, dependendo do que, né, da marca de pessoalidade ou impessoalidade que o autor deseje colocar no seu artigo, ele vai apresentar elementos linguísticos para sugerir a predominância da primeira pessoa ou da terceira. Por exemplo, primeira pessoa, ele vai utilizar muitos verbos e pronomes com eu ou com o pronome nós. Eu, primeiro do singular, nós, primeiro do plural. Terceira pessoa, ele vai
usar, evidentemente, a terceira pessoa do singular ou do plural para marcar esse distanciamento. Aí você deve estar se perguntando aí, querido estudante, mas tia, como é que a pessoa dá uma opinião assim de maneira impessoal? Como é que ela dá uma opinião sem se envolver? Ué, tem como. Você não viu? Basicamente, nas dissertações escolares é exigida a impessoalidade. E você não vai opinar? Vai. Então, existem formas de você opinar sem precisar dizer eu acho, eu penso, eu acredito, nós precisamos não sei o quê. Nós, brasileiros, estamos envolvidos. Você pode escrever em terceira pessoa. Os brasileiros precisam desenvolver ações. O governo tem a necessidade, deve, vamos colocar, não tem necessidade, deve respeitar as leis, garantir o bem-estar da população. Enfim, depende do tema, né? Presença de palavras e expressões que, nesse caso, vão introduzir opiniões mais pessoais ou mais impessoais. Olha, Nenel. Se você avistar isso aqui na minha opinião, o meu parecer é este, nós acreditamos, na minha visão, na nossa visão, isso é marca de primeira pessoa. Avistou a terceira, pronto, já sabe que é texto impessoal, tá? Show de bola? Então, o que um autor faz no artigo de opinião? Ele vai, evidentemente, né, vou chover numa olhada, apresentar a opinião dele, o ponto de vista dele, sobre um assunto que, em geral, gente, é um assunto de grande relevância. É um problema social, né? Eu revelo uma polêmica. Ele vai se posicionar, ele vai manifestar o que ele pensa a respeito dessa questão polêmica, ou seja, que divide opiniões, e que, evidentemente, deve ter algum tipo de interesse público, ou seja, deve ser algo, gente, de relevância, tá? Porque aí, se não for relevante, ninguém nem vai se interessar pela leitura do texto, né? Então, com certeza, algo que sugira para o interlocutor a relevância, a importância. Apresenta uma polêmica, ou seja, o que é uma polêmica? Um assunto que vai dividir opiniões. Hoje a gente vive uma sociedade muito polêmica, né, povo lindo? Principalmente no âmbito político. Então, os artigos de opiniões nesse âmbito trazem isso aqui, ó, discussões, contra-argumentações, opiniões distintas, tá? Mas sempre são artigos que procuram respeitar a opinião do outro, tá? Esses autores, eles vão manifestar, evidentemente, suas opiniões, mas não, vamos dizer assim, desrespeitam, ofendem a palavra do outro. E se houver isso, não é artigo de opinião, evidentemente, tá bom? Traz opiniões que afetam a vida de todos, por quê? Porque elas vão revelar o interesse público e relevância social. Isso que eu disse, ninguém se dá o trabalho de escrever artigo de opinião se não tiver esse propósito. Ou seja, provocar de alguma forma, manifestar o interesse das pessoas para que elas se mobilizem contra ou a favor de uma determinada situação e que demonstre também a importância social, ou seja, alguma questão que merece o interesse, que merece a nossa atenção. Expõe argumentos visando participar da vida pública. Olha só, uma das esferas da BNCC é a participação na vida pública, então, com certeza, os procedimentos argumentativos fazem parte disso, né? Ser parte da sociedade, ser um ser político, não estou falando de politicalha, não. Ser um ser político é você ser um cidadão consciente, tanto dos seus direitos e seus deveres. E quem é consciente, opina, discute e também respeita a opinião do outro, né? Então, é uma forma de participar da vida pública, de uma comunidade e exercer o seu papel de cidadania, tá? O seu papel de cidadão que todo mundo deveria ter, né, povo lindo? Bom, ele busca, portanto, analisar e discutir a realidade. É uma forma de apresentar, tá? Não só o seu conhecimento sobre os fatos, sobre a atualidade e também mudá-la, procurar intervir mesmo, de preferência positivamente nela. Exercer o papel de cidadão, óbvio, se você opina, se você é uma pessoa que se informa, se você é uma pessoa que está inteirada e quer colocar sua opinião para tentar mudar a coisa para melhorar, pronto, você já está sendo um cidadão de fato e de direito. Debater para participar da vida pública, ou seja, para mostrar que você não é uma pessoa alheia, para mostrar que você tem consciência de todos os fatos que ocorrem na sociedade. Não é só no âmbito político, não, gente, é no social em geral, é em questões que revelam posições de ética, posições acerca da saúde, tá?
acerca da educação. Então, as temáticas são muito variadas aí no artigo de opinião, tá bom? Informar os leitores, porque ele informa também, evidentemente, né? Ele atualiza o leitor e mantém uma postura diante do leitor de tentar convencê-lo, né? Tentar realmente fazer com que esse leitor mude o comportamento, seja para concordar, seja para discordar. Esses fatos, são aqui pertinentes ao meio sociopolítico e cultural. Então, você percebe que os artigos de opiniões vão gerar em torno aí de diversas áreas do conhecimento, né? As várias manifestações artísticas, culturais, sociais. Incitar um posicionamento. O que é a palavra incitar? É exatamente motivar, né? Mexer com o outro. Vamos falar aqui em bom nordestinês, bulir com o outro, meu filho. Atiçar. Pronto, aí, palavra bonita. Seu propósito com o artigo de opinião é atiçar mesmo o outro. Fazer o outro de preferência concordar com você, mas tem gente que não vai concordar, não. Então, incitar é isso. Fazer com que o outro se movimente. Se posicione acerca de posições atuais e relevantes para a sociedade, óbvio. Esse posicionamento, ele gira em torno de uma questão que divide opiniões, né? Então, normalmente, polêmicas despertam o interesse público, ok? Estou falando de fuxico não, meu povo. Aqui temos para você algumas dicas para que você escreva seu artigo de opinião. Na verdade, eu fiz aqui neste slide, um compilado daquilo que a gente já vem conversando. Então, você já viu, um artigo de opinião, ele, em geral, é um gênero que se faz para a esfera jornalística. É lá dentro que ele circula. Vocês viram quando a gente falou de jornal? Eu falei de alguns gêneros que constituem a esfera jornalística, né? Que constituem o jornal. E um deles, de certo, é o artigo de opinião, povo lindo. Tá ligado? Pois é. Então, ele vai se posicionar explicitamente em relação à questão polêmica. Isso é obrigatório? Total. Senão, não é artigo de opinião, né? Você precisa opinar. Formular claramente a questão problema, o que é isso? Ou seja, a sua tese é uma situação problema. Tomar conhecimento do que já foi dito sobre o assunto, ou seja, a velha intertextualidade, que nós já discutimos aqui ao longo das nossas aulas também de leitura e produção textual, né? Quer dizer, para opinar, para mobilizar argumentos, você precisa ter uma bagagem, ou seja, você precisa estar inteirado daquilo que já foi discutido, ou daquilo que você pode utilizar como ferramenta para mostrar que tem conhecimentos a respeito de um determinado tema. Inserir a questão no contexto do debate, ou seja, isso é chamada problematização, que é problematizar, você precisa fazer isso. Você diz, por exemplo, que a Constituição ela garante ao cidadão o direito de ir e vir. Quando você diz assim, todavia, na prática, no dia a dia, percebe-se que esse direito essencial não é respeitado. Por isso, por isso, por isso, por isso. Quando você vai explicar os porquês, você está simplesmente problematizando, olha aí. Você problematizou dizendo que é um direito, porém não é respeitado. Aí você agora vai fundamentar por que você pensa que esse direito não é respeitado. É aí que entra a sustentação. Vice, esse procedimento é exigido para quem quer escrever um artigo de opinião. Interessante incorporar a posição de outras pessoas ou de instituições, não precisa ser pessoa, tá? Que pode concordar, pode discordar e que evidentemente vai apresentar aqui, a treta chamada, a argumentação para justificar a sua opinião com fatos, exemplos, evidências, princípios, comparações, citação da opinião de especialistas. Olha isso aqui, gente. É nada mais nada menos do que as famosas estratégias argumentativas. Ou seja, as táticas que você vai utilizar para sustentar a sua opinião. Tá bom, lindos? Também é importante selecionar e organizar argumentos consistentes. Gente, já conversamos sobre isso, mas eu vou morrer reforçando. Você não vai conseguir convencer uma barata se você não tiver conhecimento de causa. Então, se você vier com argumentos fracos, facilmente contestáveis, você, no mínimo, não conhece o assunto a ponto de conseguir ser consistente, convincente com o outro. Então, como é que a gente consegue
escrever ou produzir na oralidade um argumento consistente e relevante? Conhecendo, estudando, tendo bagagem, tá? E cuidado para não entrar em contradição, para não dar um tiro no próprio pé, como a gente diz na gíria, né? Tá, um título adequado ao conteúdo articulado. Então, os artigos de opinião costumam apresentar como elemento fundamental o título, tá? E, evidentemente, marcar quem escreveu, quem é o emissor, o locutor desse texto. Essa foi a nossa aula sobre artigo de opinião. Queridos, espero que vocês tenham aprendido muito. Daqui a pouco teremos a nossa aula de oficina. Até já já.